A tua mente, a minha mente, tem o poder de nos levar para o céu ou para o inferno. A tua mente tem o poder de te levar para o céu ou para o inferno. O céu ou o inferno é, acima de qualquer coisa, um estado de sentir, do sentir. Você está no céu ou no paraíso quando você, por alguma razão, você se sente bem, você se sente pleno, você está alegre, seja por uma conquista, seja por um modo de pensar a respeito de algo que aconteceu. Então, aquele se sentir bem, é o teu paraíso, é o meu paraíso. Assim como o sentir algo ruim, algo que nos deixa mal, isso é o nosso inferno. Então, céu, inferno, não é um lugar para onde você vai. É um estado da sua mente, melhor dizendo, da sua consciência. Quer saber como fazer para que, na maior parte da nossa vida acordada, consciente, estejamos no paraíso? Fica comigo, assiste esse vídeo. Eu te prometo que no final você vai saber pegar qualquer coisa que te aconteça, por pior que seja, ou pelo menos que até agora você acredita que seja, e pode até ser algo que não seja realmente algo agradável, mas como pegar isso daí e transformar isso num paraíso de reconstrução, de oportunidade de mudança de rota, oportunidade de crescimento, de aprendizado, seja lá de que tipo de aprendizado seja. Fica comigo. Olá, tudo bem? Espero que as coisas estejam bem. Mas sabe o que eu observo? É que para as coisas estarem bem, a nossa mente tem de estar bem. E o que é uma mente estar bem? Uma mente estar bem é quando eu penso coisas e quando esses pensamentos eles se transformam em emoção, é algo agradável. Não tem muito o que explicar, né? Quando a gente se sente bem, a gente sabe que a gente está bem. Há um ânimo, há uma alegria, né? Natural, né? Bom, que a gente considera natural, né? Porque na verdade é fruto, hoje eu tenho certeza, mais do que nunca, que esse bem-estar, que essa alegria, ela vem dos nossos pensamentos, que influenciam o nosso sentir. Então, você acreditar ou se achar no paraíso ou no inferno é muito uma questão do sentir, que é gerado, que é criado pelo pensar. Uma situação aconteceu, aquela situação, ela desencadeou determinados pensamentos. Por exemplo, você está indo para o trabalho e de repente fura o pneu, você já estava atrasado, você tinha uma reunião importante, ou você trabalha com atendimento do público, e aí, justamente nesse dia, você já está atrasado, ou você está no seu carro, ou se você pega um ônibus, né? O fato é o seguinte, o seu carro dá uma pane, ou o ônibus dá uma pane, e aquele ônibus, você sabe que o próximo,
ele vai demorar. Vai demorar pelo menos mais meia hora. Então, o que vem na sua mente? O que acontece na sua mente, na minha mente, na mente da maioria das pessoas? A gente disse, putz, cara, que coisa. Justamente hoje que eu precisava chegar, né, no horário até um pouco mais cedo, porque eu ainda preciso preparar algumas ideias para a reunião, ou eu preciso ainda receber umas orientações do meu supervisor para realizar o meu trabalho hoje. Ou então hoje vai ter a visita do diretor, do presidente lá da empresa. Então justamente hoje que eu precisava estar, né, no mínimo no meu horário de trabalho, acontece isso, né? E aí essa forma de pensar, ela desencadeia, né, todo um sentir, né? Agora olha só, se a gente, sabendo disso, a gente começar a dar importância para aquilo que a gente pensa, a gente começar a exercer, eu diria assim, eu não gosto de controle porque controle é algo que parece que a gente está forçando, né? Eu quero controlar, então eu vou obrigar, né? Mas no momento não está me ocorrendo outra palavra, mas tipo assim, a gente exercer, talvez domínio, né? Seja uma palavra melhor. É a gente exercer um certo domínio sobre os nossos pensamentos. Não sei se você já observou que nós conseguimos observar o nosso próprio pensamento. Então, existe um observador que é superior ao próprio corpo físico, ao próprio ato de pensar. Então eu chamo isso de consciência. Então, a nossa consciência, que é esse observador do nosso próprio pensar, do nosso próprio sentir, né? Ele pode cuidar, essa consciência, ela pode cuidar dos nossos pensamentos. Como você e eu, como nós já sabemos que os nossos pensamentos, que eles influenciam o nosso sentir, que o nosso paraíso ou o nosso inferno, ele surge pela maneira como nós pensamos, como nós concluímos, né, diante de uma situação qualquer, a gente conclui que aquilo seja algo bom, agradável, que vai nos fazer bem, ou da mesma forma o contrário. É isso, gente, que em última instância, é isso que faz com que a gente viva o paraíso ou o inferno diante de cada situação. Não, Sidney, mas também não é bem assim, porque veja bem, eu cheguei no meu trabalho hoje e aí o meu chefe lá me chamou e simplesmente me demitiu. E justamente agora que eu tinha comprado isso, comprado aquilo, parcelado, e eu não sei como é que eu vou pagar, eu estava até precisando fazer uma cirurgia. Bom, tá vendo, ó? Essa forma de pensar vai te levar para o inferno. Mas Sidney, mas então como é que eu faço para pensar diferente? Gente, você, a gente se acostuma a partir do momento que a gente acredita que uma coisa ela é daquele jeito, a gente deixa até de raciocinar. A gente deixa de raciocinar. Porque como é que você me pergunta isso? Você que tem uma inteligência maravilhosa, que nenhum outro ser, animado ou inanimado, no universo possui, você não é capaz de pensar algo diferente disso? Você se coloca numa posição de incapacidade. Ah, sim, mas poxa, mas eu estou demitido, eu estou com um monte de conta para pagar, como é que eu vou fazer? Como é que tu quer que eu pense?
Isso que seja uma coisa boa. Como é que eu não vou me sentir mal? Como é que isso? Eu te respondo de maneira bem simples. Eu não sou nenhum gênio. É porque apenas eu já saí dessa limitação de acreditar que diante das situações eu sou impotente. Não, eu já dominei, digamos, entre aspas, né? Enquanto eu não encontro outra palavra, mas eu já dominei os meus pensamentos. Essa minha consciência que está superior, que é quem, no fundo, eu sou, ela já está atenta, aprendeu a ficar atenta, esse meu eu superior, a esse tipo de pensamento. Então, eu te respondo muito simples, muito rapidamente, de maneira bem simples. E eu não pensei nisso antes de fazer esse vídeo. Eu estou pensando agora, eu estou falando com você e eu estou pensando. E eu te dou um monte de alternativa. Como é que você faz para se sentir bem? Ah, você foi demitido? Ótimo! Ótimo! Esse emprego, esse trabalho, eu já estava até querendo sair. Ou, mesmo que eu não estivesse, eu estava acomodado. Será que esse trabalho que eu realizava já estava me dando condições para eu desenvolver ou para eu aplicar todas as minhas habilidades, todo o meu potencial de conhecimento? Será? O inimigo do ótimo, o maior inimigo do ótimo é o bom. Porque o bom é um estado que nos leva à acomodação. Dificilmente a gente cresce. Olha só para onde eu já estou conduzindo os teus pensamentos. O inimigo do ótimo é o bom. Voltando, né? O inimigo do ótimo é o bom. Por quê? Porque esse bom, ele gera uma zona de conforto na gente. Para quê que eu vou me esforçar para buscar mais, se o que eu tenho no momento, apesar de eu saber, de eu acreditar, de eu perceber que não é o máximo que eu posso ter, o que eu posso ser, mas tá bom, tá confortável, né? Sabe aquela história da rã? Sabe como é que cozinha uma rã sem que ela pule da panela onde ela está sendo cozinhada? A rã, ela tem o seu sangue, ele é um sangue frio. Então, ela adora ambientes mornos. Então, o que o camarada lá que quer cozinhar a rã, o que ele faz? Ele pega a rãzinha, bota a água no fogo, né? Liga o fogo, deixa a água. Quando a água começa a esquentar, começa a ficar morninha, ele pega a rãzinha e coloca lá dentro. E sabe o que acontece? Quando ela entra em contato com aquela água morninha, ela se sente super confortável. E ela não vai saltar. Ela vai dizer, oh, que coisa boa isso aqui. E ela não percebe que a água ela vai continuar esquentando, vai continuar aquecendo, aumentando a temperatura, até que chega uma hora que ela perde os sentidos, ela morre, o dono cozinha sem estar preocupado de colocar tampa, de a rã ficar pulando lá, porque se ele colocasse logo ela na água quente, ela com certeza ela daria um pulo, tentaria de todas as formas escapar. Então uma maneira de ele cozinhar ela de uma maneira tranquila é fazendo isso. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, até porque a minha relação com os animais, de modo geral, é algo muito pacífico. Então, gente, como é que você faz? Você foi demitido. É assim, usa a tua inteligência, faz com que você, quando eu falo você, a tua consciência, ela precisa estar desperta, ela precisa estar atenta para quando essas situações, quando elas ocorrerem, principalmente essas situações que você já tem uma programação negativa em relação a elas, ou seja, quando elas ocorrem, você já, de uma forma automática, você já conclui essas coisas, né? É ruim, não podia acontecer agora, eu estou perdido, o que eu vou fazer? E isso, aquilo. É fugir desse tipo de
de automatismo mental, né? E procurar usar um pouquinho, um pedacinho da sua mentalidade para dizer, opa, aqui não, porque eu já sei, esses pensamentos vão gerar emoções extremamente ruins, danosas até para o meu corpo físico. Então, para o meu bem-estar, tanto mental, espiritual, consciencial e até físico, eu não vou enveredar por esse caminho. Eu vou acreditar que isso, a natureza, o universo, Deus, está me dando a oportunidade. Ou seja, está até forçando uma oportunidade para que a partir daí, ou a partir daqui, eu crie vergonha na minha cara e eu me proponha, e eu digamos assim, me force a procurar melhoria, a usar da minha própria inteligência, que há muito tempo eu não usava, já acostumado com aquele trabalho, até muitas vezes medíocre, porque a maioria das pessoas, se você perguntar para elas, elas consideram que o trabalho está sempre abaixo, o trabalho que elas realizam, onde elas trabalham, que aquilo que elas fazem geralmente está muito abaixo do limite de capacidade, de potencial de realização delas. Então, com essa demissão, já que eu não tinha coragem de me demitir, estava confortável, né? Estava mornozinho, a rã, lá dentro da panela, sendo cozinhada, desperdiçando cada dia da sua vida nesse morno, esse mormaço aí. Tá, não tá o melhor, né? Deixa ficar mais quentinho, né? Vai melhorar ainda mais, né? Tá confortável. Então, eu só te dei um exemplo. Você consegue pelo menos entender? Porque, gente, olha, você já imagina, pela minha idade, você já imagina, né? Que eu já tenha passado por todas essas situações. Ou vocês acham que eu nunca fui demitido, considerando esse exemplo que eu dei? Vocês acham que eu, durante toda essa minha existência, eu passei ileso, eu sou um privilegiado. Eu nunca perdi um pai, nunca perdi a mãe, nunca perdi um irmão, nunca perdi uma esposa, uma namorada, um trabalho, um carro, num acidente. Então, gente, pelos meus próprios anos já de existência, eu já passei por tudo isso. Então, quando eu falo isso para você, e hoje é um exercício diário, porque não pense que, apesar de eu já ter passado por tudo isso e ter essa noção, ter essa consciência, né? Eu já despertei a minha consciência para ficar atenta a esses pensamentos que me levam a esses estados emocionais ruins. Então eu percebi que antes de mudar a situação, de querer mudar, eu estou desempregado, não, eu só vou estar bem agora quando eu arranjar outro emprego, não. Se eu perdi, fui demitido, estou desempregado, eu resolvo aqui, ó. Eu resolvo aqui. A solução, no primeiro momento, não é eu ir logo atrás de outro trabalho. Obviamente que isso vai acontecer. Mas se eu me trato aqui, se eu cuido aqui do que eu estou pensando, esse meu próprio jeito de pensar, de olhar sempre para o lado construtivo, para o lado como se fosse uma oportunidade independente do que aconteça. O meu próprio raciocínio vai começar a trabalhar na solução. Então, muitas vezes, só pelo fato de eu mudar o meu estado emocional através do domínio dos meus pensamentos, o outro trabalho, um outro emprego até muito melhor aparece, sem até eu ir atrás. Por quê? Hoje está mais do que comprovada a questão da lei da atração, né? De que
O próprio universo, ele nos traz aquilo que a gente vibra. Então, se você é demitido e você vibra que agora sim, né, outras oportunidades maiores e melhores vão acontecer, né? Você indo atrás ou simplesmente o universo conspirando para que essa situação melhor chegue até você. Então, você acreditando nisso, a tua energia fica boa. Eu não quero saber da realidade quando essa realidade, ela, a princípio, né, a maioria das pessoas pensam, como eu também já pensei diante de certas situações, como sendo uma coisa ruim. Então, sempre que algo desconfortável ou desagradável, né, me acontece, e hoje ainda me acontece, muitas vezes, né, porque nós estamos aqui, até eu acredito que uma parte da razão da nossa existência aqui é a gente saber lidar com essas situações. Porque como elas são muito frequentes, então deve ter, né, um objetivo por trás disso daí. Será que a gente ia nascer para sofrer? A gente existe para quê? Para estar sempre sofrendo, chorando, com dor, com isso, com dificuldade disso, com um desejo daquilo que não pode ter? Será que é isso? Eu acredito que não, eu acredito que não. Então, minha mente é minha mente, é minha. A minha consciência, ela tem o poder, a capacidade de observar o que essa mente está pensando e orientar. Tá aí, encontrei a palavra. Não é controle, não é domínio. É você orientar sempre que essa consciência que é superior, que observa, que é capaz de observar os teus próprios pensamentos, ela também tem a capacidade de orientar o sentido, a direção dos pensamentos dessa mente. E você fazendo isso, gente, observando os teus pensamentos sempre que eles surgirem, para onde que isso vai me levar? Para que estado emocional esse pensamento que eu estou sentindo ele vai me levar? Aí, gente, sabe de uma coisa, a conclusão que eu chego? Que coisa maravilhosa. Pega esse insight. Pega isso para ti, para tua vida. A felicidade é um estado mental. É a maneira como a minha consciência observa esse mundo real, esse mundo material. Felicidade não é um lugar onde se chega. Ele não pode depender de eu ter isso ou de eu ter aquilo. Eu já sou uma obra-prima da natureza. Não existe nada superior no reino, que a gente diria assim, o reino que tem vida, o reino animado, no reino que tem consciência. Nós somos a obra máxima, a obra-prima da criação. Então, eu não posso acreditar que sou incompleto, que eu preciso de algo. Não, eu não preciso, eu posso ter preferência. Sidney, você prefere ir de um carro com ar-condicionado, você ir dar uma volta com a sua família num carro assim, né? Um carro automático, com bancos de couro, ou você prefere ir num ônibus velho, barulhento, sujeito a assalto, sujeito a um monte de situações? Lógico que eu prefiro ir no carro, apenas prefiro. Mas, gente, até bem recente, eu andei muito de ônibus. E eu tenho a minha carteirinha aqui, a carteirinha do idoso. Eu andava de ônibus. Então, a grande diferença é o estado mental no qual a gente se encontra no momento que a gente está fazendo, que a gente está vivenciando qualquer coisa que seja.
todas as situações, elas não têm um caráter intrínseco a elas de ser boas ou de serem ruins. Somos nós, com a nossa forma de compreender aquilo, de observar aquilo, nós classificamos. Quando eu falo nós, a nossa mente, ela julga aquilo como bom ou ruim. Uma chuva é uma chuva. Agora, gente, obviamente, né, a gente vai tirar os extremos, né? Pô, se de repente alguém enfia uma faca, ou eu mesmo por acidente enfio uma faca, é lógico que isso vai doer. É lógico que isso não é agradável. Mas mesmo assim, eu posso aproveitar, ó, já vou exercitar. Olha como a minha mente já está treinada. Bom, se foi eu que me furei, peraí. O que foi que? Bom, no primeiro momento eu tenho que procurar um pronto-socorro, dependendo da profundidade, né? Para procurar solucionar aquilo. Mas junto com essa busca, na minha mente eu já estou trabalhando. Peraí, se foi eu que me furei, por que eu fui displicente? Por que eu não? O que foi que me levou a eu mesmo me furar, eu me cortar? Que distração, de repente eu estava fazendo um serviço que requeria um certo nível de concentração e eu estava pensando na conta que eu tenho para pagar amanhã. Que se eu não receber o meu salário hoje, se eu não der um jeito de emprestar de alguém hoje, eu não vou conseguir pagar aquele negócio amanhã ou quando eu chegar em casa hoje, o meu credor já está me esperando. Aí eu me desconcentrei, estava numa atividade, digamos, uma motosserra lá, né, tirar da faca. Trabalho numa movelaria ou numa serraria e eu opero lá uma motosserra, uma serra elétrica daquela. E eu presto desconcentrado, já estou aqui, mas o corpo está aqui, porque a minha mente estava lá quando eu chegasse no trabalho, o credor que está lá me esperando para receber a conta. Aí o que aconteceu? Bateu, perdi um braço, perdi um dedo. Então, gente, o que não tem solução, solucionado está, é simples. Mas o que não tem solução, o que é que não tem solução? São muito poucas coisas que não têm solução. Pouquíssimas. A maioria tem solução. A questão é que, até como uma prática para o exercício da nossa paciência, né, nessa dimensão, nessa terceira dimensão que nós vivemos, tudo ocorre, precisa dessa variável tempo. Uma semente você planta, ela não se transforma em uma mangueira, em uma goiabeira de hoje para amanhã. Até a nossa própria existência, a existência do corpo físico, quanto tempo a tua mãe precisou estar grávida para que você nascesse? Ou ela engravidou num dia e no outro dia ela já pariu você já nasceu. Então, o próprio tempo, a necessidade que as coisas nesse plano, nessa dimensão, elas precisam de tempo para se manifestarem. Ela precisa de tempo. Então, o que a gente faz com a nossa mente durante esse tempo da espera ou durante esse tempo do processo de realização daquilo ali? Isso faz toda a diferença. Então, o que eu queria falar para vocês pelo menos por hoje, era isso. Pensa, observar a tua mente, os teus pensamentos e ter a consciência de que aquilo que eu penso, né, é que me faz sentir que eu estou no paraíso ou que eu estou no inferno, né? A partir do momento que eu sei disso, então agora eu vou começar a ter cuidado com aquilo que eu penso. Quando vier aqueles pensamentos, não vou seguir essa linha. E aí, gente, eu não vou ficar aqui com vocês 200 horas de vídeo, porque as situações do dia a dia, elas são diversas. Eu estou te dando, é aquela coisa, eu não estou te dando peixe, eu estou te dando a vara e estou te ensinando a pescar. Então a regra é essa, observa teus pensamentos, você já sabe que tudo primeiro surge aqui. As nossas emoções, o nosso sentir vem daqui do pensar. E nós também já sabemos que, dependendo daquilo que a gente está pensando, a gente já sabe o que nós vamos sentir mais na frente, proveniente daquele pensamento. Então, isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Cuida dos teus pensamentos, porque eles te fazem viver no paraíso ou no inferno. Legal? Então, por hoje era isso.
Se você quer continuar esse tipo de conversa, esse é um canal de mentalidade, de trabalhar os nossos pensamentos, que eles determinam o nosso sentir. Então, te inscreve para aumentar as chances de, num próximo vídeo que eu publicar, o YouTube te notificar. Mas, se isso não ocorrer, vez por outra, dá um pulo aqui, dá uma olhada, vê se eu publiquei algum vídeo novo. Porque, acima de tudo, o objetivo desse canal é trabalhar essa mente para que você tenha uma vida melhor, mais alegre, mais saudável em todos os sentidos. Saudável no aspecto físico, mental e espiritual. Grande abraço.